Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Diego. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Isa. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Fala aí, Felipe. Fala aí, Tomás. Fala aí, Gi. Fala aí, David. Fala aí, gente. Tranquilidade. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo. Bom dia, Gi. Bom, galera, ó, inicialmente, né, um bom dia para vocês. Calma aí. Inicialmente, um bom dia para vocês. Espero que vocês estejam todos tranquilos aí, suavidade, tá? A gente vai hoje, galera, finalizar a Índia. Faltou bem o finalzinho, né? Basicamente, a gente terminou de falar de Caxemira. Faltou falar um pouquinho do que foi o final da... Na verdade, eu não lembro se a gente finalizou Caxemira ou se a gente estava no meio da Caxemira, tá? Ou se a gente ia começar a falar de Caxemira. Se alguém puder me dar uma luz aí, me ajuda, por favor, tá? Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre a Caxemira, falar um pouquinho de quem é a Índia nessa nova ordem mundial, e a gente já começa a África, que é o nosso último tema da geografia regional. E aí depois a gente vai começar alguns assuntos um pouco mais temáticos, vai? Falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas, os acordos climáticos. Eu combinei com o Júlio, galera, não sei se vocês se lembram, de falar de alguns problemas ambientais que ele não teve tempo de falar na frente dele, né? Porque, como eu ia comentar, ele ia comentar também. Ele falou, Ricardo, tô um pouquinho atrasado, você pode dar essa força aí? Eu falei, beleza, então eu ressalto com os alunos alguns problemas, a exemplo de inversão térmica, ilhas de calor, que são todos problemas ambientais urbanos, só que eu que vou dar na minha frente por estar um pouquinho mais em ordem, né? E confesso, galera, não é nenhum mérito isso, né? Porque eu utilizo as aulas de atualidades para discutir atualidades e para adiantar também o conteúdo de geografia, tá? Então, tá bom, ó. Verdade. Então, tá vendo? Eu nem comecei a falar da Caxemira, então. Tá, beleza. Então a gente fala... Valeu. Então a gente fala da Caxemira, galera, e depois eu falo pra vocês... Tá, valeu, obrigado. E aí depois eu falo pra vocês de quem é a Índia, né, hoje, os potenciais que ela tem de crescimento, os entraves ao crescimento. Geopoliticamente falando, galera, é muito importante, tá? Muito importante. E a gente vai discutindo. Só antes da gente começar, propriamente isso, calma aí. Só antes da gente começar, galera, propriamente isso, a gente teve uma vitória bem importante essa semana, tá? Que já tinha sido confirmado pelas pesquisas de boca de urna e foi confirmado ontem, tá? Com 55% dos votos, ou seja, eleição em primeiro turno, o que é muito difícil, a gente sabe, né? Uma eleição majoritária para presidente ainda, uma eleição em primeiro turno em que o Luiz Arce ganhou. Vamos ver se vocês estão manjando aí, acompanhando as notícias. Ele ganhou aonde mesmo? Luiz Arce? Bolívia. Aê, mandou bem, né, Isa? Mandou bem, David. Na Bolívia, tá? Super importante, galera. Super importante essa vitória, por quê? Eu vou traçar... A gente já falou um pouquinho, né, sobre a América Latina, mas como é o assunto da semana, eu queria traçar com vocês um panorama geral. Década de 90, a gente teve na América Latina o consenso de Washington, vocês lembram disso? A prática de políticas neoliberais, abertura econômica, privatização, tal. E a gente falar em país subdesenvolvido, em políticas neoliberais, corte de gastos públicos, privatização, perder os seus recursos naturais, é muito complicado, galera, tá? Você falar em liberalismo em país... Deixa aqui.
Isso aí, Glaucio. Você falar, galera, em liberalismo, tá, em país que tem uma condição de vida um pouco melhor, às vezes até pode entender, né? Agora, falar em países como Bolívia, Venezuela, os países da América Latina em geral, em estado mínimo, é muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Fato é que a década de 90 foi uma década neoliberal para a América Latina e tanto não deu certo por conta desses aspectos sociais que nos anos 2000 ascenderam uma série de governos de esquerda na América Latina. Alguns um pouco mais moderados, a exemplo do Lula, o Mujica. Mujica também, galera, não sei se vocês viram no Uruguai, que ele se aposentou da vida política, né? Ele foi presidente, o cara é tratado como um ídolo lá. Eu já fui para o Uruguai e você vai, assim, passeando nas ruas de Montevidéu, sabe aquelas barraquinhas de souvenir, assim? Tem brochezinho do Mujica, imã de geladeira do Mujica. Henrique, o Consenso de Washington, ele foi uma espécie de cartilha, um conjuntinho de regras que o FMI, o Banco Mundial e os Estados Unidos, eles desenvolveram para os países subdesenvolvidos. Falando assim, o país subdesenvolvidos, sabe por que vocês são pobres? Vocês são pobres porque o Estado ele é muito interventor. Então, se você adotar medidas neoliberais de corte de gastos públicos, privatização de empresas, abertura econômica, aumento dos juros para atrair investimentos estrangeiros, isso vai fazer você desenvolver o seu país. Só que assim, Henrique, da mesma maneira que isso foi importante para alguns, porque modernizou a economia, tornou produtos importados mais baratos, diversificou um pouco o nível de mercadorias que tinha no mercado interno, esse corte de gastos públicos, esse aumento da concorrência, essa abertura econômica, causou desemprego, falência de indústrias nacionais, aumento da desigualdade social, tá? Então, economicamente, alguns pontos importantes, socialmente, eu diria para vocês que foi muito complicado. Tanto que nos anos 2000, uma série de governos que combatiam esse neoliberalismo ascenderam. Lula, o Mujica no Uruguai, a Michelle Bachelet no Chile, e alguns um pouco mais bolivarianos, vai? Que além de ser um pouco mais esse apelo social maior, ainda tinha um bolivarianismo, a união dos países das Américas, contra o intervencionismo americano, contra o intervencionismo europeu. A gente pode colocar o Rafael Correa no Equador e Hugo Chávez na Venezuela, né, como os maiores expoentes aqui na América do Sul. Teve galera, em 2006, eleito, Evo Morales, tá? O Evo Morales foi eleito em 2006 e a Bolívia, ela é um pouco diferente, por quê? Porque a Bolívia, ela é um país que ela carece de muitos aspectos importantes economicamente. A Bolívia, por exemplo, é um país que não tem saída para o mar. Vocês entendem o quão complicado é isso? Porque ela só consegue fazer comércio, diretamente, pelo menos, com os países que fazem fronteira. E nada contra, economicamente, o Peru, o Chile, etc. Mas não são países que vão suprir a demanda que a Bolívia tem por exportação. Então, a Bolívia, ela é extremamente dependente do mercado brasileiro. Extremamente dependente, tá? E a Bolívia, de recurso natural, ela tem bastante estanho, tem bastante lítio, e lítio é bem importante hoje, principalmente quando a gente fala de baterias, carros elétricos e tal. Aliás, o Elon Musk, para quem não conhece, né, um meio tontão aí, vou falar para vocês já. Ele até deu uma indireta quando o Evo Morales saiu da Bolívia, falando que ele poderia ter participado desse golpe que aconteceu contra o Evo Morales, justamente pelo lítio que existia na Bolívia, e gás natural, tá? Esses 3 recursos. O Evo Morales, assim como uma série de presidentes à época desses países menores economicamente na América Latina, ele nacionalizou as reservas naturais. Nacionalizou as reservas de lítio, de estanho, de gás natural. Ou seja, o que era privado, ele tornou de Estado. Aliás, na época, até entrou num entrave com o Brasil. Porque sabe de quem que pertencia esse gás aí boliviano? A Petrobras. A Petrobras era dona do gás boliviano. E aí teve uma renegociação da política de preços. É que na época a Bolívia também, aqui no Brasil a gente tinha o Lula, que por mais que não fosse um bolivariano, né, ele tinha uma convergência política com os governos de esquerda aqui na América Latina, numa época que a América Latina estava dominada aí por governos mais progressistas. Só que ao mesmo tempo que ele fez essa política de nacionalização dos recursos, ele conseguiu, galera, atrair investimentos estrangeiros. A associação que vocês têm que ter é que a gente tinha o Evo Morales como presidente e o Luiz Arce, que é esse cara que foi eleito agora, como ministro da Fazenda, como cara que cuidava da economia. E o Luiz Arce, ele era um cara, galera, formado em economia mesmo, tá? Então era um tecnocrata, não era qualquer um.
e é um cara que ele conseguiu trazer investimentos estrangeiros em setores que careciam na Bolívia. Bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis. Isso trouxe uma geração de emprego, aumentou o consumo, o pagamento de impostos. Poxa, para um país como a Bolívia, que é minúscula, que é naniquinho, que não tem fronteiras marítimas, isso foi uma baita revolução, tá? Tanto que a Bolívia, ela foi o país da América do Sul que de 2006, começo do Evo Morales, até 2019, apresentou o maior crescimento percentual anual. A média de crescimento foi 5% ao ano. 5% ao ano. É um baita crescimento, tá? Alguns exaltados já chamavam de o milagre econômico boliviano. Aí já não sei, tá? Pode ser um pouco força barra. Mas o tal do milagre econômico boliviano reduziu o índice de miséria, reduziu o índice de desigualdade social. E eu estava falando para vocês, né? A Bolívia, além de todos os aspectos sociais ligados à desigualdade, ela tem uma questão muito inerente, que é o racismo. A Bolívia é um país de maioria indígena. E os indígenas, mesmo sendo grande maioria, eles não têm acesso aos benefícios de melhores empregos. Nunca teve um presidente na Bolívia, exceto o Evo Morales, que foi indígena, que representava a classe indígena, tá? Então, assim, foi uma vitória super importante para o povo local. Só que a gente sabe, né? Eu sempre falo, galera, em geral, é muito complicado você se apaixonar por políticos e não por ideias, né, desses políticos. Porque, primeira coisa, na Bolívia só era permitido 2 mandatos. Ele cumpriu os 2 mandatos. Aí ele quis fazer o terceiro. O Congresso foi lá, aprovou a terceira reeleição. É questionável? É, mas foi aprovado pelo Congresso. Aprovou a terceira reeleição. Depois da terceira reeleição, ele quis se reeleger pela 4ª vez. Aí, o Congresso não aprovou. O Evo Morales foi lá e fez um plebiscito, uma consulta popular. Ô, população, vocês deixam eu concorrer pela 4ª vez? A população foi apertado, mas falou assim, Evo Morales, exatamente, né, Bia? Esse bichinho do autoritarismo, ele morde, assim, sabe, as pessoas. Você deixa eu concorrer pela 4ª vez? A população foi apertado, mas falou, não, Evo Morales, agradecemos por tudo que você fez, mas que aqui novos ares, né, novos presidentes e tal, talvez até do MAS, que é o partido aí boliviano. O fato é, galera, que mesmo com a derrota, ele recorreu ao poder judiciário boliviano e o poder judiciário boliviano deixou ele concorrer pela 4ª vez. Ele concorreu. Ele teve a vitória de novo, uma vitória apertada, tá? Não foi uma vitória tão folgada, não. Deu um problema no dia da votação. Acabou a eletricidade, etc. E aí a população e a parte mais conservadora, a galera mais de direita, mais liberal, começou a contestar o... É verdade, Glaucio, é perigoso isso, tá? Começou a contestar o resultado das urnas, tá? Nisso, ele foi eleito, né? Os militares tiraram completamente o apoio do Evo Morales, começaram a pressionar o governo do Evo Morales. Os militantes pró-Evo Morales, inclusive a família do Evo Morales, tá? E o Evo Morales acha melhor, por bem, né, sair do país. Saiu do país no que foi considerado um golpe, galera. Um golpe, tá? E foi golpe, professor? Claro que foi, né? O cara saiu pressionado por um conjunto, pela elite econômica do país, pela ala mais conservadora e pelos militares, óbvio que isso é golpe, tá? Ele fugiu, beleza, e assumiu uma moça chamada Jeanine Áñez, tá? Que ela não tem muito, tipo, é como se fosse, galera, deixa eu tentar fazer uma comparação. É como se fosse um Celso Russomano boliviano, tá? Entenderam a noção? Um cara... Professor, eu gosto do Celso Russomano. Nada contra, tá? Quer dizer, tudo contra, perdão, tá? Não vou ficar tudo contra. O cara, ela, aliás, extremamente ligada a essa rede religiosa. E agora sim, de verdade, tá? Nada contra a religião, não é quando você mistura religião com política, tá? Isso é muito complicado. Dona Florinda e Celso Russomano, exatamente. Para vocês terem uma noção, galera, o parlamento, no dia que ele foi expulso, foi invadido por militantes com a Bíblia na mão. Ela, quando fez o seu discurso de posse, fez também com a Bíblia na mão, percebe? Então, muito perigoso o que a Bolívia estava se tornando. Por isso que eu falei, o Elon Musk, na época, ele até fez um tweet falando assim, olha, eu participei desse golpe que existiu na Bolívia porque eu estou interessado no lítio boliviano. O Elon Musk, para quem não conhece a figura, né, o dono da Tesla e de outras empresas aí também, mas a Tesla, que é a maior zona,
está muito interessado no lítio, obviamente, porque os carros que ele está desenvolvendo ali, por motores, né, elétricos, e o lítio ele tem uma matéria-prima super importante para isso. O Elon Musk, ele é um cara muito polêmico. Para mim, é um polêmico que beira o idiota já, tá? Porque tem pessoas polêmicas e tem pessoas idiotas. Ele já tá no limite para ser idiota, assim, já, entendeu? São umas piadinhas sem graça, piadinha que não tem noção de fazer na hora. Por exemplo, não se sabe se ele falou sério ou se foi uma piada em relação a isso da Bolívia, né? Exatamente, Glaucio. Mas, enfim. E o Luiz Arce continuou na Bolívia, né, claro, e concorreu à reeleição. As pesquisas boca de urna, né, indicavam, cara, que ele não ia muitas vezes nem para o segundo turno. Ele começou a crescer nas pesquisas e foi confirmado sua eleição em primeiro turno. Ou seja, é a volta do Partido Socialista na Bolívia. Mas há um socialismo, por exemplo, galera, que é diferente de um bolivarianismo, tá? O Luiz Arce, por exemplo, ele é um cara que ele se mostra mais pró-mercado, digamos. É um cara que ele tenta unir, né, o aspecto social com o aspecto econômico. Não vai ser uma economia tão fechada, por exemplo, tão contra como a Venezuela, do Hugo Chávez, como o Equador, do Evo Morales. Então, assim, a população deu o recado nas urnas, né? E a gente está percebendo, galera, que a balança da América Latina, que fica pendendo de governos de esquerda, de direita, etc., hoje em dia ela está meio voltando a pender, pelo menos no neutro. A gente viu a vitória do Luiz Arce na Bolívia, a vitória do Alberto Fernandes na Argentina, o Pinheira no Chile, galera, atravessando enormes dificuldades. Vocês viram os protestos que aconteceram no Chile nessa semana também, justamente porque a Constituição chilena é uma Constituição que data da época do Augusto Pinochet, tá? Que é uma Constituição muito liberal, que não dá garantias sociais. É uma Constituição que, por exemplo, mudou completamente o plano de previdência e tem alguns aposentados que ganham 1/3 de salário mínimo para conseguir sobreviver no Chile, tá? Então a população hoje está manifestando a favor de uma Constituição um pouco mais inclusiva, mais progressista, que garanta mais direitos sociais. Tanto que a gente teve o caso de igrejas, 2 igrejas importantes, né, que foram atacadas no Chile, e aí começou o papo se era cristofobia, né? Será que o Bolsonaro estava certo? Existe cristofobia na América Latina? Cara, penso eu que o ataque às igrejas não era porque era contra Cristo, né, contra a religião, e sim porque o Chile, a Igreja Católica, ela participou fortemente, no Brasil também, tá? Exatamente, né, Bia? Tipo racismo reverso. A Igreja Católica, ela participou fortemente do golpe militar no Chile, inclusive do golpe militar brasileiro, tá bom? Aliás, Glaucio, eu não vi, falaram que tá bem crítico, né, aos Estados Unidos, né, o Borá 2. Eu não vi. Eu só li, assim, uma resenha. Então, os ataques foram às igrejas que tinham práticas de tortura no Chile, tá? As práticas de tortura no Chile. Ah, professor, então quer dizer que não existe cristofobia? Na América Latina, convenhamos que não, tá, pessoal? Eu, pelo menos, se tem, eu pelo menos nunca vi, tá? Eu nunca tive nenhuma notícia, assim, que o cara, nossa, ele está andando na rua e apanhou porque usa um crucifixo. Agora, se o cara usa uma roupa branca inteira, ele vai ser alvo de preconceito. Se o cara faz um trabalho ali ligado a uma região de matriz africana, ele vai sofrer um preconceito. Se o cara fala que é do candomblé, aí ele vai sofrer um preconceito, percebe? A não ser que seja assim, se for uma coisa da modinha, que nem colocar barquinho no oceano para ir manjar na virada do ano, aí pode, né? Porque já virou modinha, então não tem problema. Mas agora, se for a religião matriz africana mesmo, a gente sabe o quanto preconceito que existe. Então, falar em cristofobia na América Latina, complicado. No Líbano pode ter, na Jordânia pode ter, na Arábia Saudita pode ter, na Turquia existe. Na Nigéria, né, o Boko Haram, por exemplo, persegue cristãos. Então, existe sim no mundo cristofobia, mas não a realidade brasileira, né? Pelo amor de Deus. Tá bom? Beleza? Então tá, pessoal. Ó. Vamos então aqui continuar o nosso papo de Índia, né? Eu falei para vocês, galera, da independência, agora eu lembrei, verdade. Lembrei. E eu falei para vocês que na independência da Índia, que foi data de 1947, propagada por ele, galera. Ele mesmo. Mahatma Gandhi. E de novo, né? Não que o Mahatma Gandhi tenha que ser desprezado. Mas, senhor, o que é isso? É o nosso coração, lembra, né? O nosso coração que parece a Índia. Não, senhor, nem parece a Índia. Tá, esquemática aqui a Índia. Aí a gente vai ter por aqui assim, ó. Pá, Bangladesh. E por aqui assim, pá. Paquistão. A Índia, galera, era tudo isso, tá? Vou fazer uma espécie de legendinha aqui para vocês, ó. Isso que eu tracei de verde para vocês é a Índia
colonial. O que eu estou traçando de amarelo para vocês é o que a gente vai chamar de Paquistão Ocidental. E o que eu estou traçando de laranja para vocês é o que a gente vai chamar de, inicialmente, galera, Paquistão Oriental. Hoje não mais, né? Hoje não é mais Paquistão Oriental. Hoje é conhecido como Bangladesh. Conhecido como Bangladesh. Beleza? Quando a Índia conseguiu a sua independência, a Índia era tudo isso. Na década de 50, tá? Já começou os processos aí de separação. O principal critério que foi utilizado para separar Índia em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, e depois Paquistão Oriental virando Bangladesh, como eu falei para vocês já, foi o critério religioso. Essa regiãozinha, Paquistão, maioria islâmica. Essa regiãozinha, maioria também islâmica. E a região da Índia, que a gente conhece hoje, de maioria hindu. Verdade, eu terminei nessa parte. Só que lembre-se que existia um pequeno probleminha aqui, ó. Um pequeno problema nessa região, que é dividida entre Paquistão, Índia e um pedaço aqui da China, que também faz fronteira com os indianos. Essa regiãozinha é chamada de Caxemira, tá? Então aqui, ó, nesse território em branco, a gente vai ter a região da Caxemira, que é uma região de maioria islâmica. Maioria islâmica. Professor, mas é muito fácil. O critério foi religioso. Como a Caxemira é uma região de maioria islâmica, é só você deixar... Deixa eu pegar um giz aqui. É só você deixar essa regiãozinha sob domínio do Paquistão. Só que tem alguns problemas. A Caxemira é uma região, primeiro, que tem a presença da nascente do Rio Indo. E do Rio Ganges também, né? Mas principalmente do Rio Indo, mais importante. É uma região de rotas comerciais. A gente não pode esquecer, galera, que essa área norte aqui da fronteira é uma área que tem a presença de muitos dobramentos modernos, a Cordilheira do Himalaia. Então, a Caxemira é a única região que é um pouquinho mais plana ali na região. Então, para fazer rotas comerciais, gasodutos, oleodutos, etc., é super importante que passe pela região da Caxemira. Então, região de rotas comerciais e nascente de rios importantes, a Índia não queria perder o domínio. Professor, mas é o acordo, maioria religiosa tem que ser. Exatamente, só que tem que falar isso um pouco para a Índia, tá? É uma época de Guerra Fria, certo? Guerra Fria. Nesse conflito que vai acontecer, galera, principalmente entre Paquistão e Índia, a gente vai ter o apoio. Cara, só apagar a louça. Tira um print aí, quem quiser. Porque senão eu vou começar a fazer apertado aqui, eu não quero. Posso pagar? Alguém tem dúvida até agora? Não? Beleza, então vou apagar, hein? Posso pagar? Posso pagar? Vou pagar. Então, nós tivemos, galera, a Caxemira ficando com a Índia, cerca, galera, de 70% do território com a Índia. Paquistão, cerca de 15% do território. E China, com outros 15% do território. Época de Guerra Fria.
A gente não pode esquecer, galera, que Estados Unidos e União Soviética sempre queriam meter o dedinho ali nesses conflitos internacionais. A Índia, historicamente, recebeu apoio da União Soviética, enquanto o Paquistão, historicamente, recebeu apoio dos Estados Unidos. Beleza? Ah, entendi. O professor falou que a Índia virou socialista. Não falei isso, tá? A União Soviética, claro, ela tinha preferência em apoiar países que tivessem um viés socialista, obviamente, Guerra Fria e tal. Mas era mais importante para a União Soviética naquele momento, mesmo que a Índia não virasse uma potência socialista, que a Índia se servisse como um símbolo de resistência. Um símbolo de resistência ao crescimento, à tentativa de expansionismo americano nessa região da Ásia Central. Lembrando, galera, que a Ásia Central, ela sempre foi uma área, digamos assim, de influência muito grande da Rússia, da antiga União Soviética. Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão. Todos esses países pertenciam à antiga União Soviética, e eu estou falando para vocês que o Paquistão, que fica logo embaixo, muito próximo, já estava recebendo auxílio americano. E agora, a Índia também vai virar um país aliado dos Estados Unidos? Jamais. A União Soviética vai lá e passa a apoiar a Índia durante toda a Guerra Fria. Beleza? Então, a parceria Rússia e Índia... Então, a China, ela já... Boa pergunta, David. A China, ela ficou com 15% do território, mas esse 15% do território meio que assim, sem discussões. A Índia nunca teve grandes brigas com ninguém. A briga sempre ficou entre Paquistão e Índia. A Índia queria dominar os 15% do Paquistão e o Paquistão achava que todo o território, exceto os 15% da China, deveria ser do Paquistão. A Índia já era uma grande potência à época, tá? A China, inclusive já tinha suas armas nucleares. Professor, por que a União Soviética não apoiou a China? A União Soviética apoiou sim a China. A União Soviética apoiou, por exemplo, a Revolução Comunista Chinesa, de 1949. Só que a União Soviética, para apoiar um país, ela tinha que ser a liderança. Você tinha que pertencer, lembra, ao Comecon, ao Pacto de Varsóvia, etc. A China, principalmente a China do Mao Tse-tung, não tinha muito essa característica de ficar debaixo do guarda-chuva de outro país. Então, a treta entre China e União Soviética, duas grandes potências socialistas, ela vai acontecer quando a China resolve desenvolver as suas próprias armas nucleares. Nem sei se já acontece isso também para vocês, é bem rapidinho, né? A União Soviética, se a gente for pensar no Conselho de Segurança Permanente da ONU, estava isolada. Estados Unidos, França, Inglaterra e Reino Unido. 3 países capitalistas e um socialista. A União Soviética consegue um acordo, galera, obriga, na verdade, né, para equilibrar um pouco as forças, a inclusão da China no Conselho de Segurança, porque as duas potências ainda eram amigas, duas potências socialistas. Quando Mao Tse-tung resolve que ele vai desenvolver uma capacidade nuclear praticamente, exagero, praticamente igual, mas muito acima do que a União Soviética queria, a União Soviética e China rompem. Logo após a China ter entrado no Conselho de Segurança. Então, é isso mesmo, galera. Mao Tse-tung, malandrão pra cima da Rússia, tá? Me coloca no Conselho de Segurança que eu não desenvolvo mais armas nucleares, juro pra vocês, tá? A gente fica parceiro aqui, eu continuo no Pacto de Varsóvia, depende de vocês. Depois que foi aceito, galera, começou a meter bala na produção de arsenal nuclear, tá? Então, a China, ela é bem diferente de Índia e Paquistão. Bem diferente mesmo, geopoliticamente falando. Tá? Tanto que ninguém muito se mete com a China, não, mesmo na região da Caxemira. Só que era uma época de desenvolvimento de armas nucleares. Índia e Paquistão, em 1962, foi criado um acordo chamado de TNP. Isso aqui que é esse TNP? Tratado de não proliferação de armas nucleares. Basicamente, era um acordo. Ele falava que países que não produzissem arsenal nucleares, não produzissem bomba atômica, eles poderiam... Tá pegando aqui, deixa eu passar mais um pouco.
países que não produzissem arsenal nuclear, se comprometessem a não produzir arsenal nuclear, eles teriam, galera, como vantagem o repasse de tecnologia nuclear. Só que, como assim? Não faz sentido. Quando você pega o enriquecimento de urânio, por exemplo, você pode utilizar ele para fazer armas nucleares, beleza? Ou você pode usar para fins medicinais, para produção de energia elétrica. Existem várias finalidades, né? Não só tacar bomba em alguém. Então, países que ainda não tinham armas nucleares, se assinassem um acordo, iam ter o repasse de tecnologia nuclear. O Brasil assinou o TNP? Vocês sabem, galera? Será que o Brasil assinou o TNP? Na época, não. O governo militar não quis assinar o TNP, né? Nem o governo João Goulart, nem o governo militar quis assinar o TNP, alegando que isso representaria uma ameaça à soberania nacional. O presidente que assinou o TNP, apesar de só ser na década de 60, o presidente do Brasil que assinou o TNP foi o Fernando Henrique Cardoso, tá? No seu segundo mandato. Ou seja, o Brasil sempre teve uma resistência muito grande. Então, quando o Enéas falava, galera, a gente tem que fazer bomba atômica, hoje nem pode, tá? O Brasil não pode fazer bomba atômica, a não ser que a gente descumpra um tratado internacional que a gente assinou. Se bem que na fase que o Brasil tá, né? Aliás, galera, eu tenho uma ideia, tá? Vocês viram que tudo, né, a vacina chinesa e tal, então se vem da China não presta. Eu acho que a gente tem que contar, galera, pro Bolsonaro, que a pólvora foi inventada na China. E aí, se a gente contar que a pólvora foi inventada na China, eu acho que ele para com esse papo de armar a população, né? Pólvora chinesa, tal, beleza. Acho que ele vai parar com esse papinho aí, tá bom? Enfim. É verdade, vai falar que é fake news, né? Que é coisa da Globo. Então, ó, galera, tratado de não proliferação de armas nucleares. Índia e Paquistão falou assim, ô Índia, você vai desenvolver? Paquistão, não sei, você vai desenvolver? Não sei, você vai desenvolver? No final das contas, galera, Índia e Paquistão não assinam o tratado. Índia e Paquistão não assinam e desenvolvem suas armas nucleares. Galera, vocês percebem por que esse conflito ele chama tanto atenção assim? Porque são dois países que desenvolveram sua capacidade bélico-nuclear. Professor, assim, mas é muita coisa? Não. É um poder local. Se tivesse uma guerra ali, essa radiação muito possivelmente ia afetar os países do Sudeste Asiático. Não tem capacidade de fazer no mundo isso, tá bom? Mas mesmo assim, se for, mesmo que seja regional, né, tem toda a parte humana, claro, que a gente tem que levar em consideração, mas geopoliticamente falando, quem está do lado desse conflito? E a China, aí sim, né, tem capacidade de destruir o mundo, beleza? Então, é um conflito que chama bastante atenção. Índia e Paquistão, ao longo de décadas, apoiado pela União Soviética, apoiado pelos Estados Unidos, foram combatendo um outro na região da Caxemira, tá? E a Índia sempre conseguiu manter a sua soberania, na região. Esse conflito na década de 90, anos 2000, ele esfriou um pouquinho na chamada Nova Ordem Mundial, mas ele reaqueceu ano passado. Ano passado nós tivemos, galera, grupos terroristas do Paquistão, segundo a Índia, tá? A gente não sabe se é verdade, né? Segundo a Índia, grupos terroristas paquistaneses atacando a Caxemira indiana. A Índia foi lá e respondeu, o Paquistão foi lá e respondeu também. Fizeram cessar fogo, os ânimos acalmados. Beleza? Claro que esse ataque não foi com armas nucleares, tá bom? Mas... Cara, só... Fala aí, David, pode falar. Não, professor, você quer terminar primeiro? Não, pode falar. Ah, tá. Beleza. O Júlio, na última aula, ele tinha falado desse tratado e tal, e mostrou até os países que assinaram. Só que eu acho que uma coisa não ficou muito clara para mim. Quais são, tipo, os critérios, ou digo, os requisitos para assinar esse tratado? Porque, tipo, uma coisa que eu achei bem confuso é que tem países que têm usinas nucleares, mas não estão no tratados e tal. Aí, tipo, só poucos países assinaram esse tratado. Eu não entendi muito bem. Você pode explicar, por favor? Claro. É que assim, David, ó, existe uma agência internacional chamada de
Opa! Agência Internacional de Energia Atômica. Essa agência, David, ela funciona como uma espécie de vistoria, uma vistoria internacional para saber qual o nível de enriquecimento de urânio que o seu país está fazendo. Esse tratado ele foi feito basicamente garantindo que os países que já tinham armas nucleares não iam produzir mais arsenal nuclear ainda, e os países que não tinham armas nucleares ficavam proibidos de produzir novas armas. Tá? Os países eram obrigados a assinar esse tratado? Não. Que nem o Brasil. O Brasil só assinou na década de 90, só. Mas os países que assinassem esse tratado, eles teriam como benefício o repasse de tecnologia nuclear para utilizar para produção de energia ou para fins medicinais, mas, em compensação, eles ficariam sob tutela da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, se, por exemplo, o país manda dados, olha, estamos enriquecendo urânio a determinado nível. Pô, esse nível é seguro, beleza. Agora, se começar a suspeita que o país, né, não o Brasil, o país está enriquecendo muito urânio acima do permitido, o país ele tem que abrir as suas portas para a Agência Internacional de Energia Atômica vistoriar como está sendo o processo de enriquecimento de urânio. Porque eu não sou químico, né, não sei explicar direitinho a propriedade química, mas enriquecer é você selecionar, se não me engano, os que são mais radioativos. Quando você faz um enriquecimento, sei lá, de 20%, 30%, esse urânio ele não pode ser utilizado para fazer bombas atômicas. Então, claramente, o país está utilizando para fins pacíficos, que é sem problema. Então, se você é signatário do TNP, que nem o Brasil pode enriquecer urânio? Claro que pode. O Brasil enriquece urânio, por exemplo. A gente enriquece urânio para quê? Para fins medicinais e para Angra 1, Angra 2 e, futuramente, quem sabe, um dia, Angra 3, tá? Angra 3, galera, quando eu era estudante, meus professores me ensinavam que estava em construção, tá? Eu estou dando aula agora e eu estou ensinando para vocês que ainda está em construção. Tá? Enfim, beleza? Entende, David? Então, necessariamente, por exemplo, um caso bem típico que aconteceu, o Irã. O Irã é um país que é signatário do TNP. E isso foi nos anos, no século XX ainda, tá? Assinou o TNP. Quando os Estados Unidos começou a suspeitar que o Irã estava enriquecendo urânio acima do permitido, começaram os entraves. Então começou, Irã, eu quero vistoriar o seu país. O Irã, alegando soberania nacional, falou assim, não quero. Até porque a AIA, ela é controlada basicamente pelos Estados Unidos, o que é bastante hipócrita, visto que os Estados Unidos é o único país que já utilizou armas nucleares contra uma população. E eles são os responsáveis por falar quem pode ou quem não pode ter armas nucleares, né? Mas, enfim. E o acordo com o Irã só foi feito em 2015, Obama com o Irã, quando o Obama falou assim, Irã, eu finalizo as minhas sanções comerciais, minhas punições comerciais, aliás, né, o acordo foi feito. O Irã, ele deixaria a Agência Internacional de Energia Atômica vistoriar o seu país e os Estados Unidos finalizaria as suas sanções comerciais, as punições comerciais, as restrições comerciais. Então, o acordo foi feito, é que ele foi desfeito pelo Trump, né? O Trump, quando ele foi eleito, ele falou, não, esse acordo com o Irã tem nada a ver, o Irã arma grupos terroristas, que, na verdade, o Irã estava armando os rebeldes xiitas no Iêmen, o Irã descumpre a quantidade de água pesada que eles utilizam, o enriquecimento de urânio, e ficou provado à época que o Irã, ele sempre respeitou a quantidade máxima de urânio enriquecido. Hoje não respeita mais. E ele deixa bem claro isso. Eu não respeito mais a quantidade imposta pelo TNP. Aliás, ele é signatário, mas tanto faz para ele, tá? Não respeita mais. Hoje o Irã, ele enriquece urânio acima do permitido. E deixa isso bem claro para o mundo, principalmente por conta da saída do Trump do acordo, que voltaram todas as sanções comerciais, e pelo ataque ao general Soleimani, que aconteceu lá no começo do ano. Lembra da morte do general iraniano que aconteceu no Iraque? Então, hoje o Irã, sim, enriquece o urânio acima do permitido. Beleza, David? Beleza. Então, tipo, qualquer país pode ter uma usina desde que não enriqueça o próprio urânio. É basicamente isso. Não, você pode enriquecer o seu próprio urânio. Só que você tem que deixar bem claro, a partir de relatórios, serviços de inteligência, que o urânio que você está enriquecendo, ele é para fins pacíficos. Porque, como eu disse, David, existem enriquecimentos e enriquecimentos. É o Alvânio que dá a próxima aula, né?
É o Wolfgang, não é? Pergunta para ele, que Isso. ele vai saber explicar muito melhor que, obviamente, porque ele dá aula sobre isso, né? Quando você enriquece urânio até 30%, se eu não me engano, eu estou falando esse dado, mas é de cabeça, não tenho certeza, tá? Até 30%, ele é para fins pacíficos. Então, você está autorizado, qualquer país, a enriquecer urânio a nível de 30%. Se você começa a aumentar a porcentagem desse urânio puro, desse urânio radioativo, chegando a 70%, 80%, isso é um indício que você está produzindo armas nucleares. Você não pode fazer isso. Então, o Brasil, por exemplo, pode enriquecer urânio? Pode, até esses 30%. Se ele começar a passar disso, a AEA vai pedir para vistoriar o Brasil, e se ficar provado que o Brasil está produzindo acima do permitido, o Brasil vai sofrer punições. Tá, mas se aplica também a países que não assinaram esse tratado, né? Tipo, Não, países que não assinaram pode independentemente. enriquecer o quanto quiser. Pode enriquecer o quanto quiser, porque não assinou. A única coisa é que eles não vão receber tecnologia nuclear. Então, Alemanha, Estados Unidos, etc., não vão repassar tecnologia para ele para fins pacíficos. Tá bom? E, claro, Tá, se a beleza, gente... entendi. Tá bom? Se começar a Uhum. suspeitar que o país está produzindo armas nucleares, mesmo que ele não faça parte do TNP, sei lá, o Conselho de Segurança da ONU, agências internacionais podem propor sanções para aquele país, para obrigar ele, mesmo ele não sendo signatário, para obrigar ele a não produzir mais. A Coreia do Norte, por exemplo, é um país que sempre foi signatário do TNP. Em 2003, graças à pressão geopolítica que os Estados Unidos faziam em cima da Coreia do Norte, a Coreia do Norte saiu do TNP, avisou, não faço mais parte e estou desenvolvendo minhas armas nucleares. Nossa, professor, foram aplicadas sanções contra a Coreia do Norte? Já tinha todas, né? Enfim, não teve muita diferença, tá? Então, ó, Índia e Paquistão não assinam e desenvolvem suas próprias armas nucleares. Até 5% de produção de energia, até 20%. Radioterapia, tá vendo? Eu não sabia exatamente as porcentagens, tá bom? Mas. Essa semana aí. Tá, entendi. Assim, mas para armas nucleares, a porcentagem é muito maior. Muito maior mesmo. 90%. Tá bom, viu? Obrigado, Isa. Então, ó, traje de proteção de armas nucleares, Índia e Paquistão não assinam e desenvolvem suas armas. Quando a gente pega aqui, galera, já acabando a aula de Índia, né? Nos anos 1990, é a época da nova ordem mundial. Nova ordem mundial está começando, nova ordem mundial está se desenvolvendo, abertura econômica. A Índia, ela entra muito com o processo de abertura econômica. O consenso de Washington, ele só serviu para a América Latina, tá? Foi uma cartilha desenvolvida para a América Latina. Mas outros países do mundo, visto que o socialismo tinha perdido a Guerra Fria, eles também tentaram se afastar um pouco dessa peste de Estado muito grande, Estado muito intervencionista, e começaram a adotar uma política mais liberal, menos intervencionista, que foi o caso da Índia. Sempre foi uma antiga aliada da União Soviética e agora quer se dissociar. Abertura econômica, privatizações, corte de gastos públicos, tá? E isso, para um país que tem um potencial tão grande, a gente não pode esquecer, galera, que a Índia, ela sempre foi chamada de a joia da coroa. Por que a joia da coroa? Pela grande potencial de recursos minerais, recursos hídricos, solos férteis, plantações que existem, né? Produção ali de especiarias e pelo potencial de mercado consumidor. A gente fala muito da China como uma potência populacional. A Índia é uma China 2.0, galera, tá? A Índia tem praticamente o mesmo número de pessoas que a China. Praticamente o mesmo número de pessoas que a China. Por mais que você tenha um índice de miserabilidade muito grande no território indiano, não dá para desconsiderar. Professor, mas sei lá, por exemplo, né, 60% da população é rural. Beleza, mas 40% é urbana. 40% de 1,2 bi deve dar uns 500 milhões, mais ou menos. Tá? É muita gente, ou seja, é quase o triplo, estou exagerando os números aqui, né? Mas é quase o triplo da população brasileira. E a população brasileira que é a sexta maior população mundial. Percebe o potencial que a Índia tem de consumo, de crescimento, atração de mercado consumidor? Então, a Índia, ela começa com um processo de
atração de investimentos estrangeiros, principalmente indústrias. A Índia, outro ponto, galera, bastante importante, exatamente, né, Henrique? Perfeito, tá? A gente não pode esquecer, galera, que a Índia, inclusive, ela tem uma elite que possui um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso há muito tempo, tá? A gente não pode esquecer que a Índia, ela tem uma facilidade. Que facilidade que é essa, professor? A língua, né? Na Índia se fala inglês. E inglês, aí, a língua mundial, esses caras, os indianos, principalmente essa elite, né? Que a Índia tem alguns pontos. Vou até colocar um exemplo aqui para vocês. A cidadezinha de Bangalore, que é conhecida como o novo... Tá pegando aqui ainda? Tá, né? O novo Vale do Silício. Tá? A Índia tem essa elite intelectual que é extremamente bem formada. Extremamente bem formada. Claro que, como um país subdesenvolvido, o financiamento, às vezes, não é dos melhores para quem faz o mestrado, o doutorado. Então, é um país, aliás, é o país do mundo que mais sofre com aquele processo de fuga de cérebros. Que acredito que eu já falei, o Júlio já deve ter falado, o professor de História já deve ter falado, né? Existem alguns temas aí que são, das ciências humanas como um todo. Como recebe um péssimo financiamento, são muito mal pagos esses cientistas, eles acabam indo produzir conhecimento em outros países que remuneram melhor. Com a facilidade da língua, então, nem se fala. Existem indianos, cientistas indianos, espalhados pelos Estados Unidos, espalhados pelo Reino Unido, e, obviamente, muito melhor remunerados do que se eles estivessem no seu país de origem. Tá? Para quem gosta, né, galera, eu sempre cito como exemplo aquele seriado, né, o The Big Bang Theory. Vocês se lembram que o Raj, não sei para quem já viu, né? O Raj, por exemplo, ele era um cientista, um astrofísico, né, se não me engano, ou engenheiro, acho que ele era astrofísico, ou engenheiro, um dos dois, tá? Indiano, que vai produzir conhecimento numa universidade americana. Isso é extremamente comum. Então, esses investimentos para a população de baixa renda também aparecem como oportunidades. Por exemplo, na Índia, a gente tem, galera, inclusive, um setor terciário se desenvolvendo a partir dos chamados call centers. Nos Estados Unidos, quando você recebe uma ligaçãozinha, sabe que nem aqui, galera? Nossa, me dá uma raiva. Eu não sei, acho que meu celular é sempre o escolhido, tá? A TIM, claro, todo mundo me liga toda hora, tá? Eu quase nem atendo mais o celular porque é sempre a mesma coisa. A gente está oferecendo aqui um produto, você ganhou, não sei o que lá, tal, beleza, né? Enfim. Na Índia, aliás, nos Estados Unidos e no Reino Unido, é muito comum que esse tipo de serviço, ele vem... Então, Bia, já tá ficando nosso amigo já, né? De tudo que a gente... Muda o telefone, não interessa, né? É muito comum que você receba essa ligação com um sotaque indiano. Porque esses centros de telefonia, geralmente eles ficam na Índia, nas maiores cidades, porque a mão de obra é muito mais barata. E com a globalização, tecnologia de informação, é mais barato para essas empresas americanas e empresas inglesas contratarem indianos para prestar o serviço do que propriamente contratar uma empresa para ficar sediada nos Estados Unidos, pagar um salário mais caro, um maior custo de produção, sendo que o serviço ele vai ser basicamente o mesmo. Então, os call centers, bem típicos ali da Índia, tá bom? Aliás, para quem já viu, galera, quem quer ser um milionário, o menininho, né, que participa ali do programa, ele trabalhava num call center. Aí, tá vendo, Glaucio? Pode ser um bom jeito, né, de você não receber mais ligação, tá vendo? Começa a debater uns assuntos assim, né, tipo política e tal, talvez eles parem de ligar.
Tudo bem? Beleza? Então, a Índia hoje é uma Índia que cresce muito baseado nessa atração de investimentos estrangeiros. Só que ainda existem alguns gargalos econômicos. A população ainda é extremamente rural. A gente tem, galera, dificuldade no sistema de comunicação, sistema de transporte, carece de infraestrutura, tá bom? E esse ano, atualidades, né? A gente teve um conflito bastante sério entre China e Índia. Lembra que eu falei para vocês que a China geralmente ficava à parte nessa questão da Caxemira? Ninguém mexia, nem a Índia mexia com a China, nem o Paquistão. Mas eram as fronteiras, né, entre a Caxemira indiana e a Caxemira chinesa, elas eram completamente militarizadas, tá? Eram militarizadas. Esse ano, soldados chineses atacaram soldados indianos. Eita, professor. A China continental, Xi Jinping, falou, não tenho nada a ver com isso. Deve ter sido algum tipo de acidente, algum tipo de conflito entre eles ali, entre os soldados indianos e os soldados chineses. Fato é que o Estado indiano exigiu respostas da China, que não deu essas respostas, tá? Não deu essas respostas. E os soldados indianos revidaram e mataram os soldados chineses. A China continental ameaçou fazer algum tipo de retaliação à Índia, assim como a Índia ameaçou fazer algum tipo de retaliação. Militarmente, parou por aí. Mas geopoliticamente, foi mais um traço de reforço. Vocês lembram daquele grupo? Esse grupo aqui, ó. BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Índia e China nunca foram, nossa, que amigo que eu sou seu, sabe? Mas nos anos 2000, pelo crescimento econômico, baseado em atração de investimentos estrangeiros, grande população, beleza? Teve uma aproximação... colega, exatamente, tá? Sabe, por conveniência, assim, entendeu? Por essa aproximação baseada em crescimento econômico, atração de investimentos estrangeiros, população muito grande, começaram a fazer parte dos BRICS e tiveram até que um processo de aproximação, tá? Brasil, galera, dá para falar hoje que o Brasil converge geopoliticamente com esses países? Com Rússia, Índia, China? Com a China a gente converge geopoliticamente? O Bolsonaro falou que vai proibir, galera, a importação de vacina chinesa porque desconfia da origem do país. Dá para falar que a gente converge geopoliticamente com esse país? Óbvio que não, tá? No início da pandemia, uma discussão muito grande que teve entre alguns professoras da UFRJ e o pessoal do Instituto Bill Manguinho, foi se o governo brasileiro desenvolveria algum atrito com a Índia, porque 80% da base da medicação brasileira é produzida lá. A matéria-prima, o que a gente chama o sal do remédio, é produzido na Índia. Então, como ele começou a atritar com a China, e, enfim, dava para meio que dar buscar outras alternativas, mas com a Índia não dá. Foi uma discussão entre aí bem forte, bem preocupante. Eu lembro, inclusive, Isa, que quando ele começou a propagar a cloroquina como se fosse a salvação mundial, etc., tudo que ele importou de insumos para a produção da cloroquina, que está tudo estocado agora, veio tudo da Índia, né? Inclusive, a preços maiores do que os praticados pelo mercado, hein, galera, tá? Tem alguma coisa, enfim, né? Mas vamos deixar passar quieto aí, beleza? Então, os BRICS, galera, geopoliticamente falando, eles estão se desmantelando um pouquinho, né? Rússia, hoje, é grande parceira da Índia, mas não vai tão mais parceira assim do Brasil. Mesma coisa, galera, China e Índia também não tem mais... Culpa do PT, né, Felipe? Exatamente. Índia e China, por exemplo, também não tem mais essa convergência. Inclusive, a Índia, a medida de retaliação que ela pregou contra a China foi aonde os chineses mais sentem. Exatamente, né? Onde eles mais sentem, que é na questão da tecnologia de informação. A rede 5G já está proibida de ser leiloada ali dos mercados. Nos Estados Unidos, o 5G chinês não vai entrar, mas é entendível, né? Os dois são rivais geopolíticos, dá para entender. O Reino Unido, galera, também já falou que não vai participar. O Reino Unido, que é o maior puxa-sacão dos norte-americanos da Europa. A Suécia anunciou também que não vai deixar a China participar. A Austrália anunciou também que não vai deixar participar. E a Índia
também, além de anunciar que não vai deixar o leilão do 5G participar em empresas chinesas, também anunciou que baniu aplicativos chineses da Índia. E, galera, eu nem sabia que tinha tanto aplicativo chinês assim, tá? Mais de 100 aplicativos chineses foram banidos. Os que eu conheço, o famosíssimo TikTok, né? Não pode mais ser, e o WeChat. O WeChat, que eu praticamente não conheço, tá? Mas é como, dizem como se fosse um WhatsApp, né? Um WhatsApp chinês, assim, tá? Então, esses dois aplicativos mais famosinhos. Mas mais de 100 aplicativos chineses foram banidos na Índia, justamente por esses conflitos. Então, assim, a gente percebe hoje que os BRICS, eles estão se esfarelando aí, aos poucos, tá? Vocês viram a declaração que o Bolsonaro deu, inclusive, falando da eleição americana? Assim, olha, eu não vou declarar meu apoio para ninguém. Olha a hipocrisia, né? Não declarar meu apoio para ninguém. Mas a gente sabe que eu tenho preferência por alguns. É uma coisa que eu não posso controlar. É uma coisa que vem do coração. Juro, galera, ele falou que vem do coração. O apoio que ele dá pro Trump, tá? É uma coisa do coração. Tem que fazer, tá? Enfim. Cara, tira um print aí. Mais alguma dúvida? É fofo, né? Fofo. Bolsonaro já falou I love you pro Trump, já. Agora diz que o apoio vem do coração. Eu acho que tudo que vem dos Estados Unidos é o crush do Bolsonaro, tá? Vocês viram, galera, que na independência dos Estados Unidos... Então... Quando teve a independência dos Estados Unidos, o Brasil fez um almoço em comemoração à independência americana, colocou a toalhinha dos Estados Unidos como a toalha de mesa, aí teve o Ernesto Araújo, Bolsonaro. Quando o Brasil comemorou a independência, o Trump nem um tweet, nem uma ligaçãozinha. Assim, Brasil, o que é Brasil, sabe? Mais ou menos essa é a relação, tá? Exatamente. Bateu continência, né, para a bandeira americana e tal. Quando os Estados Unidos quando o Trump foi lá o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele conheceu o Al Gore, acho que ele não sabia muito bem que era o Al Gore, né, achou que era uma outra pessoa, e ele falou assim, pro Al Gore, se eles poderiam explorar, falou assim, vamos lá explorar a Amazônia brasileira. A gente convida os Estados Unidos e Brasil explorando a Amazônia brasileira. Olha o nível de entreguismo, galera, do cara, tá? Olha o nível de entreguismo do cara. Posso apagar? E assim, galera, nós finalizamos Ásia. Falando aí de Japão, tigres asiáticos, China e Índia. Beleza? Vou apagar tudo aqui. E vamos para o nosso último continente. O continente, galera, que acho que vocês... E não é uma faixa assim... Não é, aliás, faixa não, é aquele faixa que eu falei também. Exatamente, né? E é um continente que acredito que a gente tem o maior nível de desconhecimento de todos, tá? Que é o continente africano. E falha do sistema educacional, tá? Não falha dos alunos. Falha do sistema educacional, que sempre visou uma história, uma geografia, umas ciências humanas, de maneira geral, muito mais eurocêntrica, né? Eurocêntrica e voltada para os países desenvolvidos. Beleza? Então, já falando um pouquinho sobre ele. O continente africano. Lembrando que a gente sempre vai seguir aquela ordem, né? Aspectos naturais, aspectos humanos, aspectos econômicos e, por fim, os aspectos geopolíticos aí do continente, tá? Sim. Se eu desenhar para vocês aqui, professora, vai começar você de novo, hein? Se eu desenhar para vocês aqui, olha que lindo, galera, que lindo que ficou, né? Continente africano, beleza? Atravessada mais ou menos aqui pela linha do 0 graus, mais ou menos aqui pelo 23 graus sul e mais ou menos por aqui pelo 23 graus norte. Então vocês percebem, galera, que tem muita gente que acha, inclusive já falar um pouco mais sobre isso, tá? Quando eu falar de clima da África e tal, que acha que o deserto do Saara é cortado pela linha do Equador. Não é, tá? O deserto do Saara,
ele é cortado pelo 23 graus norte. Ele está mais ou menos por aqui, assim, ó, o deserto do Saara. Beleza? A África, ela vai ser banhada, galera, por alguns oceanos bem importantes. Aqui ao norte, a gente tem o famosíssimo Mar Mediterrâneo. Aqui é aquele mar que Moisés bateu o cajado e abriu. Será que aconteceu mesmo? Não sei, vai saber, né? Mar Vermelho. Seguido aqui, galera, pela direita. Oceano Índico e Oceano Atlântico. Então, cercados aí, galera, por oceanos e mares bem importantes. Quando você vai para o seu litoral, você aponta o dedo assim, ó, você está apontando para a África. Bem longe, mas tá. Beleza? Mas a Terra não é plana? É verdade, né, Isa? Olha eu aqui doutrinando vocês, ó. Pois eu tô sendo um globalista aqui, ó. Beleza? Existem algumas regiões, cara, que são importantes vocês conhecerem na África, tá? Que o vestibular vai ficar tratando, falando ali, essa regiãozinha, e imaginando que vocês sabem onde é, tá? Região aqui de número 1. Região de número 2. Região de número 3. Região de número 4. E região de número 5, tá? Imaginando que essas regiões, vocês têm que saber o nomezinho delas. A região de número 1 é uma região conhecida como Maghreb. Vou fazer uma letra mais bonitinha. Uma região conhecida como Maghreb. É o Maghreb africano. Existem países ali de descendência árabe. A gente não pode esquecer. Já falar um pouco mais sobre isso quando falar de aspectos humanos, características humanas na África. Mas a África, no seu norte, países como Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, são países que têm ascendência, né, descendência árabe. Tinha Império Árabe, né? Então aqui, Maghreb é a região norte da África, chamada de África Árabe, digamos assim, tá bom? A regiãozinha de número 2 é a região que liga o continente africano ao continente europeu. É uma passagem que tem 30 quilômetros de distância. Pequenininho. Parece bastante, né? Mas é pequenininho. É o estreito. Alguém sabe como que chama esse estreito aí? Que liga a África à Europa? O estreito de Bering. Gibraltar, né? Isso, boa. Eu vou falar estreito de Bering, porque é o único que eu já ouvi falar. Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar, galera, ele é muito importante por quê? Porque ele funciona como uma espécie de conexão. Uma conexão entre a Europa e a África. Lembrando, galera, que a imigração ilegal que existe de africanos para a Europa é bastante significativa. Sobre os refugiados. Refugiados são imigrantes legais? Não, lembra que é coisa diferente, né? O refugiado é um tipo de imigrante que, por acordo internacional, teoricamente, teria o direito de entrar no país que está recebendo, desde que esse país também seja um signatário. A gente sabe que Grécia e Itália estão um pouco assim, né, ignorando esses tratados e não estão querendo receber esses refugiados. Mas, teoricamente, deveria existir. No Estreito de Gibraltar, que é essa ligação, né, que existe entre Europa e África, eu queria destacar com vocês duas cidadezinhas. Uma cidadezinha chamada de Ceuta e outra cidadezinha chamada de Melilla. São cidades espanholas no Marrocos. Cidades espanholas no Marrocos. Vou mostrar para vocês um mapinha aqui, ó. Vou tirar aqui rapidão.
Vocês estão conseguindo ver aqui, galera? Ó, isso aqui é o Estreito de Gibraltar, tá? Aqui tá Marrocos. Tem aqui, ó. Gibraltar é uma cidade que fica na Espanha, né? E faz bem fronteira, ó, entre Marrocos e Espanha. Essa passagenzinha parece pequenininha, né? Mas são 30 quilômetros. Tem gente que tenta ir a nado, inclusive. É longe, hein, galera? Longe, tá? Para ir a nado. Mas, enfim, tem gente que tenta fazer a travessia a nado. Existem duas cidades bem na fronteira, que meu mapa não tá mostrando, mas que fica bem na fronteira aqui com o mar Mediterrâneo, duas cidades que são enclaves espanhóis. Então, são cidades espanholas que ficam em território africano. Professor, por que eles deixam cidades espanholas ali em território africano? São territórios que funcionam como uma espécie de tentativa de coerção, tentativa de impedir a imigração ilegal. Ceuta e Melilla, inclusive, são cidades que possuem muros. Muros para conter essa tentativa de imigração ilegal, tá bom? Então, são enclaves espanhóis no território marroquino para impedir a tentativa de imigração ilegal. Vocês viram que a gente já falou, galera, de alguns muros aqui, né, nas nossas aulas. Agora que a gente está finalizando o ano, finalizando o nosso curso, a gente consegue ir rememorando alguns desses muros. Existe o muro mais famoso, que é o muro entre Estados Unidos e México. Existe o muro na questão palestina, vocês lembram do muro? Que é o muro que separa Israel da Cisjordânia. Existe o muro, não é exatamente o muro, né? Mais um arame farpado ali, que separa Coreia do Norte e Coreia do Sul. E existe o muro em Ceuta e Melilla. O muro em Ceuta e Melilla, que separa uma parte europeia da África, digamos assim, porque são cidades espanholas, do restante do continente africano. Tudo bem? Estreito de Gibraltar, presta bastante atenção, é porque hoje as tentativas de imigração ilegal, elas não vão mais pelo Estreito de Gibraltar, porque fica uma área já manjada, né? Então a fiscalização é muito grande ali. Mas historicamente sempre uma região muito importante, muito importante. A regiãozinha de número 3 pega ali o famoso Golfo da Guiné, que tem muito petróleo. Muito petróleo. Aliás, a África é um continente riquíssimo em recursos minerais. Tanto em minerais metálicos quanto em minerais fósseis. Tá? Tanto minerais metálicos como minerais fósseis. Inclusive, existem 4 países na África que são membros da OPEP. Argélia, Líbia, Nigéria e Angola. Depois eu vou falar mais, eu vou colocar outros, tá? Quando a gente falar de aspectos econômicos e tal, eu coloco esses países para vocês. Mas o país tem muito petróleo. Não assim, desconfiando que vocês não conheçam o mapa da África. Claro que não, né? Mas vocês sabem que país está ali no Golfo da Guiné? Professora, Guiné? Tá, fora a Guiné. Que a Guiné, inclusive, fica um pouco mais para o interior, né? Qual país ali que faz naquela curvinha ali da África? Vou dar uma dica, galera. Começa com Ni e termina com Éria. Nigéria. Muito bom, Henrique. Nigéria, né? Nigéria. Nigéria, galera, que é o país mais populoso da África, tá? E que, inclusive, tem megacidade ali. Lembra que megacidades são aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. A capital da Nigéria, Lagos, é a cidade com mais africanos que existe no mundo, tá? Africanos e descendentes de africanos. São Paulo é a segunda, tá bom? Beleza? Então, ó, Golfo da Guiné, petróleo na Nigéria. E essa região de número 4, ainda tá pegando, né? Tá? Que é o famosíssimo Cabo da Boa Esperança. Antigamente, galera, chamado de Cabo das Tormentas, tá? Justamente por ser uma região onde venta muito e existe uma confluência ali de correntes marítimas, geralmente as embarcações mais antigas, quando passavam próximas aqui, né? Porque é muito comum sair da Europa para ir até a Ásia, passava pelo Cabo das Tormentas, ou pelo Cabo da Boa Esperança hoje. Perdiam as suas embarcações aqui nesse processo, justamente pela velocidade das correntes marítimas, das forças dos ventos ali que ali aconteciam. Tá bom?
E por fim, galera, o 5 é a região conhecida como o chifre africano. Uma das regiões, com certeza, mais conflituosas que existem na África hoje, formado por países como Eritreia, Etiópia, Somália, são dos países mais pobres, tá? A África hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, tá? Mas tem uma diferença muito grande da África do Saara para o norte e da África subsaariana, ou seja, a África abaixo do deserto do Saara. Essa região do chifre africano, que é essa região, essa pontinha aqui, vocês vão ver, galera, que parece um chifre. Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Não parece um chifre? Professor, esquemático, hein? Tá, mas parece, ó. Então, país como Djibouti, que é aquele país que quando você jogava stop e caía país com a letra D, e você não queria colocar Dinamarca, você colocava Djibouti. Onde está o Djibouti aqui, tá? Djibouti, Eritreia, Etiópia, Somália. Todos esses países fazem parte do chifre africano e existem grandes conflitos étnicos por aqui. Inclusive, na Somália, por incrível que pareça, sabe o que existe, galera? Piratas somalianos. Como assim, pirata? Pirata, que rouba embarcação. Aqui nós temos, ó, o Golfo Pérsico, região, galera, que tem cerca de metade do petróleo mundial. As embarcações saem por aqui. Quando vou fazer um contorno na África, opa, piratas somalianos assaltam esses navios, tá? Então, por incrível que pareça, a gente acha que pirata, né? Só existe no Pirata do Caribe e tal, essas coisas. Capitão Gancho, etc. Não, galera, ainda hoje, tá? Existe pirataria com a galera que rouba embarcações, principalmente nesse litoral africano. Tudo bem? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Galera, tá mó bonita a África. Mó lindo. Tira o print. Alguém tem dúvida? Professor, Pode falar. é mais uma curiosidade, tipo, eu lembro que eu vi já um documentário que fala justamente de um país, acho que africano, que tem um problema ambiental ou jurídico envolvendo a costa, assim, tipo, eu acho que é a Somália, que tem alguma coisa desse tipo, tipo, algum problema relacionado justamente a pirataria e a questão ambiental, porque, sei lá, derramamento de óleo em função desses ataques, algo assim. Olha, Henrique, eu sei que assim, a Somália ela é cobrada internacionalmente para que tenha uma fiscalização maior da sua costa, né? Porque quando a gente pega até 24 milhas náuticas do litoral, isso aí daria mais ou menos, deixa eu ver, vai, mais ou menos uns 40 50 quilômetros, é jurisdição do país, a fiscalização, o policiamento, etc. A respeito de questões ambientais, eu confesso que eu desconheço, Henrique. Eu posso pesquisar para na próxima aula trazer com mais informação, né, um pouco mais de conhecimento aí para vocês. Eu desconheço qualquer coisa ambiental relacionada a isso. Mas exigir da Somália uma jurisdição maior, uma fiscalização maior, isso sim, existe, tá? Porque é responsabilidade sim da Somália fiscalizar possíveis roubos que aconteçam ali próximos do litoral. Beleza? Bom, galera, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, bom final de semana para vocês. E beijos, abraços e tchau, galera. Até mais. Tchau. Bom final de semana aí para vocês. Tchau, Isa. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Falou, David. Falou, Felipe. Até mais. Tchau, gente.